Então, primeiramente, queria agradecer a presença e a adesão maciça de vocês na reunião, que, poxa, super bacana, importante para a gente manter a continuidade. Eu falo por mim, mas acho que todo mundo que participa da organização tem muito carinho, né? Um momento de encontro entre a gente que está interrompido por esse isolamento, mas acho que é legal não deixar a peteca cair. E obrigada pela sociedade, né? A Milene foi super solícita e ajudou a organizar, e também pelo incentivo de todo mundo da organização, principalmente o Pedro e a Aline, que botaram muita pilha. Então, eu vou começar apresentando o primeiro caso, né, do ano. É um paciente do sexo masculino de 42 anos com dor aguda na coluna dorsal. A suspeita médica, né, o que veio na indicação, era uma suspeita de hérnia discal, porém o paciente falou que foi uma dor espontânea, assim, muito intensa. Ele negou qualquer história de trauma, neoplasia, alguma doença crônica associada. Não tinha mais nada de relevante no exame clínico dele, pelo que ele informou para a gente. E então, o que a gente observava, ele veio para fazer ressonância, né, a princípio com a gente, e o que a gente via era aqui na coluna dorsal, né, esse sinal marcadamente intenso, né, no corpo vertebral dorsal médio, com uma medular óssea dos outros demais corpos vertebrais bem preservada, bem bonitinha, mas esse sinal. Além disso, a gente conseguia ver também uma certa irregularidade aqui do platô vertebral inferior, e essa imagenzinha aqui, puntiforme, de baixo sinal. No T2 fica bem evidente, né, o hipersinal, mas essa área também meio irregular, com um contorno mal definido, ovalada, junto ao platô vertebral inferior, e aquela mesma imagem puntiforme Gente, quem entrar, por favor, põe o telefone no mudo. Ai, melhorou. Então, eu vou continuar aqui na sequência. A gente consegue ver aqui o edema do corpo vertebral com essa área de baixo sinal ovalada e esse pontinho aqui, pontiforme de baixo sinal também. Todas as sequências, né? A gente injetou contraste nesse caso, então no T1 FAT7 pré dá para ver também a irregularidade, essa imagem aqui meio irregular, de baixo sinal, pegando o núcleo pulposo do disco e a porção inferior do corpo vertebral. Teve uma captação intensa, né, de toda a vértebra acometida. A gente vê que nenhuma outra área de hipersinal, nenhuma captação, com esse material aqui com baixo sinal e uma descontinuidade, né, do platô vertebral inferior. No corte axial tem o edema do corpo vertebral e tendo edema aqui nas partes moles paravertebrais, né? Mas bem tênue, sem nenhuma coleção. Bom, a gente pensou em algumas hipóteses, né? Principalmente, claro, tem que levar em consideração o diagnóstico diferencial, neoplasia, mas também por uma alteração inflamatória, né? Infecciosa ou não. Mas para esclarecer melhor essa imagem de baixo sinal, né, que a gente observava no disco e na porção inferior, e pensando que pudesse ser uma calcificação ou mais remotamente até um foco gasoso, a gente pediu para o paciente retornar e fazer uma TC. E aí, quando a gente faz a TC, vê aqui na reformatação no sagital, essa calcificação, né, amorfa, meio ovalada, com uma destruição do platô vertebral e uma lise, né, e uma esclerose também ao redor dessa calcificação no corpo vertebral. Então, é como se fosse uma calcificação se insinuando para a vértebra com essa esclerose, né, ou o corpo vertebral. Mamãe, alguém pode baixar o microfone aí ou desligar, né? E essa esclerose aqui na janela mais estressada fica mais evidente.
né, no corte, na formatação coronal, a calcificação no corpo vertebral. Então, a gente aventou essa possibilidade, né, de um depósito de hidroxiapatita de cálcio no disco, só que numa fase inflamatória com expulsão para o corpo vertebral. Perdi aqui a minha tela. Ah, voltou. O acometimento, né, da coluna vertebral ele é descrito nas artropatias microcristalinas, seja pela gota, hidroxiapatita de cálcio ou pirofosfato, sendo que pela morfologia da nossa calcificação, a gente pensou mais em hidroxiapatita, né? E na hidroxiapatita existem basicamente 3 formas básicas de apresentação. Depósito de cristal no longo escole, né, causando uma inflamação paravertebral, essa é a mais comum. Em outras localidades, de molar a molar. pessoal, quando vocês entrarem, desliga o microfone e só ativa na hora que for falar, para não gerar interferência. Eu acho que você consegue deixar todo mundo mudo, Silvão. Eu consigo? Eu só não sei aonde. Eu estou procurando essa opção, mas não estou encontrando. Então, eu estou acompanhando aqui todo mundo que está entrando. Tá. Obrigada, Clênia. Tem o depósito de cristais em outras localidades que não no longo escole e a artropatia crônica, que já é bem mais rara. Então, no nosso caso, a gente classificou, né, como uma calcinose discal, que é o depósito no disco, sendo que a calcinose discal ela é algo que ela é mais comum em adultos, principalmente o idoso, apesar de ser incomum. Quando ela ocorre, ela é majoritariamente assintomática, como um achado em pacientes mais velhos, né, idosos, e a fase inflamatória, como a gente vê no nosso caso, ela é descrita principalmente em crianças, né? O nosso paciente tinha 42 anos. Então, em crianças, tem mais relatos de casos na literatura, tem mais casos descritos, que é o depósito de hidroxiapatita no disco, como a gente pode ver aqui nesse artigo, né? No disco, ele não necessariamente precisa estar expulsando para gerar sintoma, e a criança apresenta com essa calcinose discal, febre e cervicalgia, né? Ou torcicolo bastante doloroso. A calcificação aguda inflamatória no disco, né, por depósito de hidroxiapatita, ela é descrita na literatura como discite cálcica ou discite calcária. Então, tem alguns poucos relatos de caso, tá? Como esse aqui, bastante semelhante ao nosso, que é do professor Marcelo, lá de Ribeirão Preto, que também, paciente com 40 anos, o nosso tinha 42, dorsalgia aguda, sem trauma ou atividade física. No exame de imagem inicial, ele apresentava essa calcificação discal. Na cintilografia por tecnésio, a captação vertebral. E na ATC, bastante parecido com o nosso, né, essa calcificação amorfa com insinuação para o disco, esclerose, uma osteite vertebral. E a ressonância também, muito semelhante ao nosso caso, com esse material amorfo hipointenso, com um hipossinal em T1 e um edema muito exuberante no estir. Tá? Tende a ter uma resolução espontânea, como foi nesse caso do relato do professor Marcelo, 20 dias após, com uma resolução clínica completa e uma resolução em outras localidades já é mais raro, como a gente pode ver aqui nesse caso na coluna vertebral, também essa insinuação aqui para o corpo vertebral, com edema, material hipointenso, e a tomografia já deixa mais claro que se trata de uma calcificação, né? E aqui o material amorfo expulso para partes moles paravertebrais anteriores. Então, nesse relato de caso, ele fala da raridade, porque dos 9 casos de discite calcária da literatura, são apenas 9. 8 são de coluna dorsal e 1 de cervical. Esse foi o primeiro de vertebral e nenhum desses casos com extrusão ventral. Outra manifestação também poderia ser, que é mais comum até do que a para o corpo vertebral, para o canal vertebral, né, gerando como se fosse uma herniação, né, para o canal, só que com material cálcico também associado a osteite e inflamação. Bom, era isso. Esses são alguns dos casos que eu peguei com discrição. Se alguém tiver algum comentário ou pergunta.
Pode abrir o microfone e falar. Você sabe, Silvana, que eu tenho um caso, irmão gêmeo desse seu, quer dizer, tem mais ou menos um ano, assim, e, na verdade, a grande questão foi que não houve forma de convencer a equipe cirúrgica de que não era uma espondilodicite. E o paciente acabou abordado. Acabou abordado e a cultura veio negativa, quer dizer, como a gente imaginava que viria, mas, assim... Eu vou até ver se eu consigo localizar para trazer depois para mostrar para vocês também, porque é muito parecido com o seu, é um pouco mais alto na torácica, mas o grande drama foi que o paciente tinha um VHS um pouco aumentado, uma PCR um pouco aumentada e o pessoal não aceitou essa hipótese diagnóstica, eles embarcaram na espondilodicite com toda a força, apesar assim, da gente ter sido super claro que era uma discite cáusica, né? Bem bonito esse caso, bem bonito. É bem difícil, né? Caramba, 9 casos relatados, né? Eu achei bem pouco. Muito bonito o caso, Silvana. Parabéns. Valeu, obrigada. Na verdade, quem pegou esse caso foi o Evandro, e ele mostrou para mim, para a Clarissa, lá na clínica, e eu pedi para ele para apresentar. Pô, esse caso é lindo, lindo. Esse caso está muito bonito, muito bem documentado, realmente. Tem alguma coisa assim que você leu ou que você viu nesse caso assim que faz, assim, sugere você pensar mais nisso já no momento inicial, quando você não tem ainda tomografia? Bom, eu acho que a presença da calcificação, né, daquela imagem com baixo sinal, gerando muita inflamação. Porque tem muito edema ali no corpo vertebral, edema de partes moles. Eu não vi assim uma nodulação, né, que parecesse tipo uma metástase, né, que poderia ser aquela osteite ali ao redor, mas com aquela irregularidade do platô vertebral, a imagem, né, da calcificação no disco também, né, eu acho que a dica está ali na calcificação mesmo, a gente pensar nisso quando vê o baixo sinal em todas as sequências com muita inflamação ao redor. E assim, só uma outra coisa assim que eu acho também interessante, que eu acho que assim, se a gente não conseguir caracterizar bem a calcificação e tal, porque realmente, como o Pedro falou, acho que muita gente, e você também falou, né, considerar a espondilodicite no diagnóstico diferencial, né? Mas o que me chamou a atenção também nesse caso foi que você tinha muita alteração inflamatória e era só em um corpo vertebral, né? Não estava pegando o corpo de cima e o de baixo. Então, assim, não sei se a literatura... Também, né? Oi? Faltou inflamação no disco também, para a gente pensar Mas muito legal, muito interessante o caso. O grande drama desse diagnóstico, Silvana, é que dependendo do grau de quadro clínico que o paciente tiver, da intensidade da dor e do laboratório, a gente tem muita dificuldade de convencer os cirurgiões de uma hipótese diagnóstica que eles, foi o que você falou, tem 10 casos descritos na literatura, né? Então, eu acho que essa, na verdade, é a grande dificuldade às vezes. E foi, no caso que a gente teve, foi o grande problema, na verdade. Se o cara quiser operar, realmente não tem nada que a gente possa fazer, mas eu abri esses artigos que eu coloquei ali no final, todos eles, a imagem é a mesma, assim, não, sabe, não tem dúvida. Eu acho que se, diante de um caso desse, a gente fala a nossa hipótese, manda os artigos, mas, claro, se a pessoa quiser operar, não tem quem segure um cirurgião sedento, né? Eu concordo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse seu caso, o ciclo foi de 10, 15 dias com melhora de dor, né? Foi mais ou menos curto, né? Não, na verdade, o caso do artigo da literatura, porque esse nosso caso é bem recente, foi tipo uma semana antes da quarentena, então eu não tenho o feedback, mas o que o professor Marcelo de Ribeirão publicou, a evolução foi de 20 dias. Mas todos eles falam uma evolução meio autolimitada, acho que funciona mais como a tendinopatia calcária, né? A hidroxiapatita em outros lugares, tende a ser autolimitada, né? Bom, beleza? Beleza, acho que podemos passar para o próximo caso, né? A Aline já está online? Eu tinha visto a carinha dela. Também vi. Eu inicio aqui meu vídeo, é isso? Isso. Compartilha a sua tela.
Eu vou desligar o som, você compartilha a sua tela. Tá. Show, já estamos vendo, Aline. Pode seguir. Tá. Espera aí um segundo, que eu tô meio enrolada ainda, que eu não tô acostumada com isso, gente. Desculpa. Vocês veem minha tela? Sim, sim. Ok. Então, esse é um paciente masculino de 17 anos, que há um mês vinha com febre, dor lombar e inguinal à direita e com dificuldade para deambular. Pegava trauma e cirurgia. O médico dele pediu uma ressonância de bacia para a gente, e que já chamava atenção esse edema aqui na articulação sacroiliaca, tanto no sacro quanto no ilíaco. Então a gente ligou para o médico, pediu para falou que tinha essa lesão e pediu para fazer a sacroiliaca dele. Na sacroiliaca era isso que a gente via. Então, já na bacia, então a gente via esse intenso edema na medular óssea, subcondral, na articulação sacroiliaca direita, que era caracterizado por esse baixo sinônimo T1 e alto sinônimo na sequência FIR. Na sequência estir coronal da exame da articulação sacroiliaca mesmo, a gente via essa... Estou um pouco enrolada aqui, mas já vou me achar. A gente via irregularidade, né, das superfícies condrais da articulação e, além disso, via intenso edema da medular óssea envolvendo tanto o sacro quanto o ilíaco. E, além disso, também chamava atenção o edema da musculatura adjacente à articulação sacroiliaca, tanto da paravertebral quanto da musculatura aqui do ilíaco. E quando a gente, então, fez a sequência T1 com contraste, o que a gente via é que, na verdade, esse paciente ainda apresentava coleções, né? E aí, para a gente, ficou claro, né, que isso era uma sacroileite infecciosa. Então, o mais importante é determinar a causa da sacroileite unilateral, porque ela pode ser difícil nesse início, né, já que a sacroileite unilateral pode ser de causa degenerativa, traumática, inflamatória e infecciosa, e especialmente diferenciar entre inflamatório e infeccioso. Em todos os dois, tanto inflamatório quanto infeccioso, os marcadores podem estar elevados e isso então é inespecífico. Os principais agentes causadores são os Staph aureus, Escherichia coli e a tuberculose. Então, lembrando que para você classificar, né, nos critérios classificatórios do ASAS, para ressonância positiva para sacroileite, é importante você definir que tem inflamação ativa, e essa inflamação ela é definida como edema medular ósseo, nas sequências T1, T2 com expressão UST, e lembrando que são 2 ou mais lesões presentes no mesmo corte ou uma lesão vista em 2 cortes consecutivos. Esse foi um artigo muito legal que eu achei na literatura, que fala sobre sacroileite unilateral, e eles fizeram, então, esse estudo mostrando que a presença de grandes erosões ósseas, maior do que 1 centímetro, seriam grandes erosões que eles consideraram, capsulite espessa, ou seja, maior do que 5 milímetros, e coleção extracapsular e edema muscular periarticular na ressonância sugeriam sacroileite infecciosa. Por que estão aparecendo esses cortes, esses fios azuis aqui, gente? Essas linhas azuis? Alguém sabe? Não sabendo não, Aline. Porque isso não é do meu, não.
Então tá, um outro... Ops. Deve ter ativado alguma opção de desenhar na tela. Ah, é verdade. E um outro trabalho interessante também que eu encontrei é esse que ele tenta também diferenciar ambas condições, tanto a sacroiliite infecciosa quanto a inflamatória. E o que eles viram era que os pacientes que têm mínima esclerose subcondral e que têm alargamento do espaço articular com erosões maiores do que na sacroiliite inflamatória, com abscesso intraarticular e edema e abscesso periarticular, então isso favorece o diagnóstico de sacroiliite infecciosa. É isso, gente. Alguém tem algum comentário? Alguém quer tirar alguma dúvida? Muito lindo, Aline. Eu acho que esses abscessos aí deixam, né? Fica bem nítido, né? Mas às vezes é difícil sem essas coleçõezinhas aí. É verdade, a coleção ela deu o caso meio de bandeja pra gente, mas se não tivesse coleção e realmente tivesse só o edema medular ósseo, com um discreto edema ali ao redor da cápsula, a gente ia né, não é tão simples assim. Pode não ser simples, na verdade é essa. Pode sim. Aline, volta no T1 pra gente ver o T1 aí, como é que ficou, por favor. O T1 pós ou aquele primeiro T1 da bacia? Ah, o T1 mesmo, pra gente ver se aquela coisa aí? do baixo sinal. Tem um axial aí? Eu não tenho um axial aqui na apresentação, eu teria que estar no outro computador. Não, tá bom. Baixou um pouco o sinal, né? Baixou. Ô Jair, eu acho interessante você falar isso, que também foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Que realmente está com um sinal mais baixo do que a musculatura ali adjacente, né? Nesse T1. Uma coisa também que eu aprendi com a Clarice, que ela sempre falava, é que tem esse edema muito desproporcional também. Você vê que tem muito edema ali na medular óssea, partes moles adjacentes, né? Isso daí nós tem que acender uma luzinha aí que pode ser infeccioso. O que eu achei bacana desses artigos que eu coloquei é que eles assim, tem um até que foram com 54 pacientes, acho que foi o primeiro lá que eu coloco. E deixa eu botar aqui, eu achei legal que, assim, eles tentam fazer essa diferenciação, claro, não dá para seguir completamente a risca, mas são pistas, né, que a gente vai tendo, e é nesse artigo daqui. São pistas, e essa coisa da erosão maior, do espessamento da cápsula e da coleção extracapsular é meio óbvio, mas da erosão maior e da capsulite e do edema muscular periarticular, inclusive o edema ele ressaltando que foi o achado mais importante como único, né? Achado único mais importante. Eu acho importante a gente levar isso em consideração e lembrar toda vez que a gente ficar na dúvida, lembrar de procurar a erosão, ver se tem erosão, se essa erosão é grande, se a cápsula está espessada ou não, e se tem edema muscular ao redor. Bacana. Você, agora, o próximo caso seria você mesmo? Então. Eu tenho um outro caso, mas eu não preparei, então vou deixar para a próxima, se eu preparei isso aí. Ótimo. Aline, eu tive a maior dificuldade de entender a sua apresentação por causa do sotaque. Já é quanto tempo aí? Cara, aqui eu tô há 3 meses. E pior que tá bravo, né? Porque a gente chegou e 1 mês e meio depois começou a quarentena. Eu não saio de casa, porque o estado de Nova York tá super afetado. Eu tô com medo de ir no mercado, Pedro. Não, fica tranquila. Eu adorei o caso, Aline, super bonito. Bom ver você de volta. Você tem histórico de atleta, Aline? Então não tem problema. Olha, eu tenho histórico de atleta, né? Sem falsa modéstia, mas eu tenho asma, então eu tenho medo. Isso, exato. Paulo tá aí na agulha, o caso? Tô, tá pronto aqui. Então o que eu faço aqui, gente? Eu saio... Só clicar ali de novo em compartilhar tela, ali embaixo, no verdinho. Que aí eu acho que para a sua. Só um segundo.
Não, embaixo? o meu não tá embaixo. Peraí. Obrigado para todo mundo compartilhar a tela. De repente, o próximo, se ele já clicar para compartilhar dele, acho que sai a dela. Já some a dela? Deixa eu tentar aqui, então. Sim, pelo menos Ah, para. tá. Ele fala que vai parar o próximo. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu tirar meu microfone. Oi? Não, desculpa, eu vou tirar meu microfone. Viu? Foi automático. Ele perguntou se eu queria desativar do coleguinha e foi. Todo mundo vendo? Sim, pode mandar brasa. Então, gente, eu vou dar uma aula de, enfim, algum meio que um ensaio pictórico e uma revisão de anatomia, né? Sobre tornozelo, deltoide e retináculo dos flexores, tá? Então, esse era o pedido do paciente, ressonância de tornozelo esquerdo, indicação de lesão ligamentar aguda, né? Eu coloquei primeiro esses dois T1 para mostrar que o paciente tinha marcador tanto na região lateral quanto na região medial, né? Que a gente está bem acostumado já a ver lesões ligamentares no complexo lateral. Para surpresa de ninguém, ele tinha realmente lesão aqui do talo fibular anterior, uma ruptura completa do calcâneo fibular. Aqui a gente vê um segmento de descontinuidade total das fibras. Mas o que ele tinha também era uma lesão completa aqui da porção profunda do deltoide, que é uma coisa assim que eu vejo o pessoal falando, eu vejo o pessoal descrevendo com mais facilidade. Mas o que ele tinha também de interessante era uma lesão da porção superficial do deltoide, que é uma coisa que eu aprendi a ver há relativamente pouco tempo, mas já tenho enchido a orelha de bastante gente sobre o assunto. E vou entrar um pouco mais no detalhe dessa anatomia e depois voltar nesse caso e mostrar alguns outros casos semelhantes ou de segmento de certos pacientes para discutir isso aqui um pouco melhor, tá? Então, esse aqui é um livro que me recomendaram lá nos Estados Unidos, de anatomia de pé e tornozelo, que tem, sei lá, 500, 700 páginas e uma descrição muito detalhada, né? Então, começando na anatomia do ligamento deltoide, né? Esse aqui é o diagrama inicial do livro e o próprio autor comenta que o deltoide já foi dividido por diversas pessoas de diversas maneiras, né? Então, existe algum grau de subjetividade, de certa forma, dessas divisões, porque essa porção mais superficial do deltoide é, na verdade, uma estrutura contínua e toda separação que você faz é uma coisa virtual e está mais relacionada a em que local essa porção do ligamento vai inserir, né? E outro conceito importante em relação ao deltoide é que esse complexo ligamentar ele é investido na porção posterior e grande parte dele... O que estão mandando mensagem aqui? E não está funcionando bem? Ih, gente, desculpa. Paulo, eu estou vendo legal. Tá funcionando bem, sim. Acho que um colega está com problemas, mas alguém já está ajudando. Pode continuar, Paulo. Eu tô ouvindo super bem, vendo também. Tá, beleza. E esse ligamento deltoide, né, a porção superficial principalmente, ela é reforçada e tem fibras conjuntas que vêm da fáscia crural profunda, que é uma coisa que a gente não costuma comentar muito, que é contínua com o retináculo dos flexores, que eu vou comentar um pouco mais adiante, tá? Então aqui é um esqueminha do RadSource que eu achei bem prático e da divisão do deltoide, que é que eu vejo a maior parte dos artigos e dos colegas também usando atualmente, né? Então aqui na primeira imagem a gente tem a porção profunda do deltoide, né? A gente vai ter aqui o ligamento tibiotalar anterior, que vai vir da tíbia para o talos, e o ligamento tibiotalar posterior. O tibiotalar posterior é o que a gente consegue ver com maior facilidade. Ele tem um aspecto fasciculado e ele está presente em todos os pacientes. O ligamento tibiotalar anterior, ele é variavelmente presente. Então, tomar cuidado para não sair dando lesão dele simplesmente porque você não está vendo, porque pode ser um paciente que simplesmente não tem esse ligamento presente, né? A porção superficial do deltoide, só para comentar ela com mais precisão, é importante a gente lembrar que aqui, vindo do sustentáculo do talos para a porção
medial do navicular, a gente vai ter o componente superomedial do ligamento calcâneo navicular plantar, que é um nome gigante, ou ligamento spring, né? E esse ligamento spring, que está marcado em vermelho aqui, vai ser o local de inserção de parte da porção superficial do deltoide. Quais são as outras porções? A porção mais anterior, que vai da tíbia para o navicular, a porção mais central, que vai da tíbia justamente para o ligamento spring, que é chamado de porção tibio-spring, ou como esse anatomista, o Sarrafian, descreve, a porção tibio-ligamentar, para quem não gostar de usar termo em inglês, e a porção tibio-calcânea, que vai da tíbia para o sustentáculo do talos. Tá? Partindo daqui, esse é outro esquema justamente daquele livro, falando um pouco do retináculo dos flexores. Aqui a gente está mostrando, eu coloquei em cor para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Aqui em vermelho a gente tem o retináculo flexor propriamente dito, que é essa estrutura triangular. Tá? Aqui o retináculo extensor está rebatido. Essa parte em amarelo é a fáscia crural, ou aponeurose crural, que vai ter um componente superficial, que envolve o tendão do Aquiles e manda fibras aqui para o retináculo dos flexores, e a porção profunda, que vai vir aqui mais profundamente, vai ajudar a formar a porção posterior do túnel do tarso, vai se juntar com a porção superficial e fazer esse reforço de fibras aqui do retináculo dos flexores, que, por sua vez, como eu comentei, vai reforçar o ligamento deltoide. E, por fim, aqui a borda inferior do retináculo vai ser a fáscia ou aponeurose do músculo abdutor do hálux. Tá? Então, assim, eu acho essa revisão anatômica importante para a gente comentar como é que isso vai ser visto no exame de imagem, né? Então, deixa eu me organizar aqui, porque é para eu passar para outro programa agora. Um momentinho, gente. Me enrolei aqui. New share. Ah, tá. Não vou conseguir fazer o esquema que eu queria, gente. Eu ia mostrar no Radiante as partes direitinho, mas então eu continuo aqui na apresentação mesmo. Eu coloquei aqui algumas imagens do plano coronal, que é um plano que eu acho que ajuda a gente a esclarecer essa anatomia com mais detalhe, de um tornozelo que não tem lesão do deltoide, para a gente conseguir discutir um pouco melhor essas estruturas, né? Primeiro, mais por questão de relação anatômica, eu vou descrever essas duas estruturas, a que está em rosa e a que está em azul claro aqui embaixo, que são, respectivamente, o tendão tibial posterior e o ligamento spring ou calcâneo navicular plantar. Tá? Aqui a gente está vendo o tendão tibial posterior descendo aqui, tá bom? E aqui embaixo a gente está vendo, de anterior para posterior, o ligamento calcâneo navicular, que é esse ligamento mais espesso nessa porção aqui, visto aqui em azul. Tá? Como eu comentei, a porção que a gente está mais acostumado de ver, profunda do deltoide, aqui marcado em vermelho, que tem esse aspecto estriado e com sinal heterogêneo, é o aspecto normal dela, da porção tibiotalar posterior, enquanto a porção tibiotalar anterior é mais fininha e variavelmente presente. Tá? A porção superficial do deltoide, ela começa a aparecer aqui, e aqui a gente está vendo a porção tibio-calcânea. Vindo mais para frente, a gente vai ver que tem a porção tibio-ligamentar, ou tibio-spring, e a porção tibio-navicular, que não está mostrada nessas imagens, que seria o componente que vai para o navicular. E, finalmente, aqui marcado em verde, a gente tem justamente o retináculo dos flexores, que é essa fina linha preta que a gente está vendo aqui, que está margeando externamente o tendão tibial posterior. Tá? No axial é muito bom de ver essas estruturas também, mas eu ia mostrar no Radiante, infelizmente não consegui abrir aqui de forma adequada. Tá? Em relação à prevalência de lesões do deltoide e do complexo medial, esse estudo aqui de 2011, com 47 tornozelos instáveis, usando como padrão ouro pacientes que fizeram tanto ressonância quanto artroscopia, mostravam com muita frequência lesão do complexo lateral, mas as lesões do deltoide estavam presentes em 72%, ou seja, é uma prevalência muito alta. Eu acho muito que essas lesões são subreportadas, né? E desses casos, 23% era só lesão do superficial e 6% só do profundo. Então, assim, mais um motivo para a gente olhar com mais atenção
para essa porção superficial, e 43% tinha tanto a superficial quanto a profundo lesados, tá? Esse é um artigo aqui, já vindo para a nossa parte da imagem, da JR, que trata dessas lesões do deltoide, comparando a ressonância com achados cirúrgicos, tá? Aqui ele mostra, agora sim no plano axial, aqui seria a porção superficial do deltoide, se originando na porção anterior do maléolo medial, e aqui posteriormente a inserção do retináculo dos flexores e daquelas faces crurais superficial e profunda. O que ele mostra aqui são dois padrões de lesão que a gente pode encontrar. Um que seria essa lesão ou desinserção da porção superficial do deltoide, e outra que ele mostra um destacamento completo, que vem desde a porção superficial do deltoide, estendendo ao retináculo, com possível lesão do periósteo maleolar medial e se estendendo posteriormente ao retináculo propriamente dito. Tá? Passando agora para as imagens, o plano axial e coronal são os planos que a gente vai usar para ver esse tipo de lesão. Tá? E aqui a gente vê uma irregularidade completa dessas estruturas, vê uma lesão na porção superficial aqui do deltoide, e aqui a porção profunda totalmente irregular. No plano axial, o que a gente vê aqui, além da irregularidade, é um afastamento ou uma lâmina líquida entre a porção superficial do deltoide e o maléolo medial. Esse era um paciente que, no exame inicial, a lesão aguda do deltoide não foi vista. Ele foi submetido à reconstrução do complexo lateral que estava lesado, mas permaneceu com instabilidade. Retrospectivamente, foi identificada essa lesão. Esse paciente, que a gente pode ver aqui no exame tardio, tinha um descolamento dessa porção superficial e do retináculo dos flexores, e após sutura dessas estruturas mediais, melhorou a instabilidade desse paciente. Esse artigo ele comenta que a sensibilidade e especificidade desse tipo de achado são de 83% e 94%, e cerca de pouco menos de 10% dos casos foram vistos apenas essa lesão na análise retrospectiva. Todos os casos envolviam a origem do deltoide no maléolo, e 6 envolviam ou o terço médio ou o distal também. E a descontinuidade ou não visualização completa de fibras tem uma sensibilidade e especificidade bastante alta. Esse era um outro artigo também, vendo lesões do deltoide. Esse aqui teve uma prevalência de 58% de lesão superficial e profunda, 17% apenas no superficial e 11% de profunda apenas. Então, assim, lembrar que quando a gente estiver dando uma lesão no profundo, existe uma grande chance do superficial estar lesado também, a gente não está vendo isso adequadamente. Voltando aqui agora para o nosso caso, mostrei aqui a lesão da porção profunda do deltoide, né? Aqui nesse coronal fino e T2, a gente vê que realmente tem uma descontinuidade completa das fibras. E agora que a gente tem essa anatomia um pouco mais clara, a gente consegue ver realmente a lesão na origem da porção superficial do deltoide, se estendendo posteriormente até a inserção do retináculo dos flexores, tanto aqui no plano axial como aqui no plano coronal. Esse era um outro paciente. Agora eu vou mostrar só mais alguns casos, um pouco para a gente martelar e sensibilizar o olho, que a indicação era lesão parcial do talo fibular anterior, calcâneo fibular e sindesmose anterior. Falou lesão de tudo, menos do deltoide. Esse paciente, ele tinha uma sindesmose inocente, tinha um talo fibular anterior, talvez um pouquinho afilado, isso aqui é um T1, esse sinal aqui não dava para valorizar muito. E o que ele tinha no caso? Ele tinha justamente um descolamento dessa porção, da origem da porção superficial do deltoide no maléolo medial. Então, se esse paciente estava com, não lembro se tinha clínica de instabilidade ou dor, era mais provavelmente relacionado a essa lesão que não tinha sido nem suspeita pelo médico, né? Esse aqui, por sua vez, é o paciente que já tinha um acidente de moto há 5 meses. Um estrago muito maior, né? Vou comentar aqui inicialmente do deltoide. A gente está vendo aqui um tecido já com um aspecto um pouco mais fibrocicatricial. A gente não está vendo tanto edema, tanta lesão aguda, mas a gente vê novamente uma alteração que vem desde a origem aqui do maléolo, que se estende aqui posteriormente até a inserção do retináculo dos flexores, né? Aqui no coronal, de novo, mostrando toda essa alteração fibrocicatricial que vem aqui na inserção da aponeurose ou do retináculo dos flexores, né? E aqui, nesse caso, a gente também vê uma lesão grande aqui no terço médio ou no terço distal do ligamento deltoide na porção tibio-spring. Aqui em verde está o ligamento, porção superomedial do ligamento spring.
Esse paciente também tinha lesão da sindesmose, alteração fibrocicatricial aqui, relacionada a essa lesão antiga, que no sagittal a gente vê meio que formando massa também. E achei interessante também que ele tinha um descolamento periosteal aqui posterior. Só para a gente não ficar muito nessa coisa só tipo, ligamento, 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 abrir um pouco mais o olho para outras estruturas adjacentes, né? Esse era um paciente que entorse do tornozelo com lesão anterior, eu acho que foi o que eu deduzi que estava escrito aqui. A gente vê um talo fibular anterior irregular, com um sinal mais reduzido, sugerindo uma lesão prévia, um calcâneo fibular bem espessado. Indo agora para o tema da nossa aula, o deltoide, novamente a gente vendo esse aspecto de uma lâmina líquida embaixo dele e um espessamento e barra alteração fibrocicatricial aqui, já mais na porção relacionada ao componente do retináculo dos flexores. Novamente, entorses de repetição, paciente aqui com marcador bem adjacente à lesão do deltoide. Essa lesão aqui não tinha sido descrita inicialmente, para a gente realmente valorizar esse afastamento aqui, que no coronal ficou bem visto também, esse afastamento da porção superficial do deltoide do maléolo medial. Acho que é o mesmo paciente. Esse paciente aqui, que eu achei que ele tinha de interessante também, ele tinha alguns sinais de já ter lesado esse deltoide anteriormente, né? Que a gente vê umas irregularidades ósseas e proliferação óssea na inserção, principalmente da porção profunda desse deltoide. Então, provavelmente já tinha uma lesão crônica desse deltoide e a gente vendo aqui no exame, olha só, tinha um novo rasgo, né? Então, eu interpretei isso aqui como sendo um paciente que tinha um deltoide já cronicamente doente com uma rotura recente, né? Esse aqui é só um último caso, achei interessante, era um paciente, na verdade, com queixa de fascite bilateral, e eu achei mais interessante por conta desse aspecto, comparativamente, né, a gente vendo os joelhos, os tornozelos esquerdo e direito, de um lado a gente vê um ligamento tibio-spring, né, um deltoide superficial fininho, se inserindo normalmente no ligamento, e um retináculo flexor também bem fininho vindo aqui para baixo, enquanto que do outro lado a gente vê um espessamento dessa porção do retináculo dos flexores e desse ligamento deltoide. No axial ficou bem bonito de ver também, de novo aqui, um espessamento fibrocicatricial desse paciente que certamente já lesou esse ligamento anteriormente. A gente vê que o talo fibular anterior desse lado também está doente, enquanto que do outro lado a gente vê as estruturas mais filiformes, como é o aspecto habitual delas. Para finalizar só, a importância dessas lesões de retináculo é que existe relatado, eu não tenho nenhum caso, de deslocamento do tendão tibial posterior através dessa lesão do retináculo dos flexores. Aqui são alguns casos da literatura, como eu falei, não tenho nenhum caso relacionado a isso. E esse tendão ele pode ficar realmente aprisionado aqui entre a lesão do retináculo e a estrutura óssea adjacente. Finalmente, para terminar, essa meta-análise, que é de 2019, pegando a artroscopia como padrão ouro, ela comenta que tem poucos dados objetivos de como avaliar a suficiência, muitos dos estudos são de baixa qualidade, e eu achei interessante que ele comenta que a ressonância tem alta sensibilidade e especificidade, porém não tem critérios diagnósticos claros para definir a lesão. Então, eu acho que é importante a gente estar familiarizado com a anatomia, é importante a gente estar familiarizado com os padrões de lesão que tem correlação artroscópicas, como naquele artigo da JR, e para a gente poder começar a dar esse diagnóstico, eu acho que é um diagnóstico que a gente dá pouco, para poder, eventualmente, os ortopedistas conseguirem definir melhor as técnicas de tratamento a longo prazo, que, em parte, são mal definidas, porque a gente não está definindo ainda como que a gente avalia e lauda esse tipo de lesão. Desculpa, gente, passei um pouquinho, mas... Sensacional, Paulo. Valeu muito a pena. Parabéns. Muito lindo mesmo os casos. Alguém tem pergunta para o Paulo? Eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, eu vi essa parte final ali daquela luxação ali do tendão. Você acha que um ultrassom a gente conseguiria ver através de manobra dinâmica? Por exemplo, quando tem instabilidade dos fibulares, a gente às vezes consegue ver, né? Através de manobra dinâmica, na ressonância a gente não vê o tendão luxando, mas no ultrassom às vezes consegue. Você acha que ali na parte medial a gente seria mais ou menos parecido? A gente conseguiria ver também? Não sei. Eu acredito que sim, mas eu vou deixar alguém que tem mais experiência em ultrassom responder isso, se possível. Cara, eu já vi caso de lesão, foi até lá nas Olimpíadas, uma atleta da ginástica, ela teve uma lesão só do retináculo. Ela caiu do cavalo, né, mas do cavalo da ginástica, e fez uma lesão. O tendão tibial posterior, quando a gente fez a ressonância,
ele estava na topografia normal. Na verdade, eu estava vendo esse caso até com o Carlos Longo, e ele sugeriu e pediu, você não quer fazer ultrassom? Aí eu fiz e realmente deu para ver que estava lesado o retináculo, e só na dinâmica, apesar dela estar com muita dor, a gente viu uma movimentação meio anormal do tibial posterior. Beleza, legal. Mais alguma dúvida, algum comentário? Bom, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o próximo caso, e aí, conforme for, se alguém quiser voltar numa pergunta para a Aline, ou para mim, ou para você, pode voltar no final, não tem problema nenhum. Eu acho que a próxima é a Priscila. Tá online aí, Priscila? Tá tudo pronto no caso? Tá na agulha? Ah, beleza. Tô vendo, Pri. Eu acho que o seu som tá desligado. Tá ouvindo agora, Sil? Agora tô ouvindo. Tá ótimo. Bom, eu sou Priscila, residente da Sil, R4 da CDPI, e ela separou um casinho pra gente discutir juntas. Bom. Paciente de sexo feminino de 31 anos, com quadro de dor e aumento de volume na região dorsal do punho. A suspeita era de cisto sinovial ou tenossinovite. Pois bem, a gente começa com coronal PD, que não mostra alterações significativas, né? Pois bem, aqui o corte mais proximal, axial, e a gente observa que a queixa da paciente e o aumento é em região do quarto compartimento extensor. E a gente vai passando para mais distal, e a gente observa uma pequena quantidade de líquido na bainha dos extensores, e a gente vê esse líquido na bainha mais profunda dos tendões. E vemos também essa estrutura aqui bem definida, com limites bem definidos e sinal índice intenso, abalando os tendões dos extensores. E aí, finalizando com a nossa quarta imagem no axial, o mesmo aspecto ele persiste num plano mais distal. E agora os cortes em T1, a gente vê que a imagem está localizada profundamente dos tendões extensores e ela determina um abaulamento cutâneo aqui, no dorso do punho. E o sinal dela é isointenso aos do músculo, e aí, passando para mais distal, a imagem acompanha os tendões dos extensores, e mais distalmente, aqui nessa quarta imagem, os extensores do segundo e terceiro dedo. Segundo e terceiro dedos, né? Pois bem, a gente trouxe aqui duas imagens para a gente poder comparar. O nosso caso é esse aqui é só para uma comparação de pacientes de sexo masculino de 65 anos com artrite reumatoide. E aí, a gente percebe que no nível distal da fileira do carpo, a gente não observa nenhuma estrutura profunda dos tendões, né? E esse espaço é geralmente preenchido com gordura, e no nosso caso a gente tem essa formação expansiva, com sinal isointenso ao músculo. Deixa eu colocar a setinha, prontinho. Então, a gente está diante de um extensor monojustatorium brevis, que nada mais é do que um músculo acessório, e geralmente ele é indolor, mas ocasionalmente ele pode estar associado à dor induzida pelo exercício, ou algum exercício laboral, ou tenossinovite dos tendões extensores. É um diagnóstico diferencial de pseudotumor de mão, e aí a gente trouxe 3 artigos. E as imagens são bem semelhantes ao nosso. Eu trouxe uma ultrassom que tem no artigo e a ressonância. Então, a gente percebe que é uma formação bem definida, isointensa ao músculo, próximo às extensões do quarto compartimento. E nesse próximo artigo, o mesmo aspecto. É isso, gente. Boa, Pri, muito legal. Bem bonitinho, ilustrativo o caso. Eu acho que é muito importante em mão em punho e tornozelo, a gente ficar atento para essa coisa de músculo acessório, né? Que eu também acho que é uma coisa que gera dúvida. Muita gente deixa passar e, nesse caso,
de certa forma, felizmente, era o local da queixa da paciente, então dava para olhar com mais atenção, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que se policiar para ativamente procurar nesses exames, né? Ah, com certeza. Eu vou até compartilhar aqui rapidinho a tela, só para mostrar o que eu tinha pensado em trazer o caso, porque vocês conseguem ver? É que quando eu vi o caso, ele fazia um abaulamento aqui. Ela falou que, eu tive a oportunidade de conversar com ela, falou que ela tinha uma bola, um caroço. Aí quando a gente vê realmente o tecido celular subcutâneo, é bem elevado ali na região do músculo, né? Então, é um músculo até bem volumoso, mas eu até acho que, de repente, eu deixei passar alguma coisa assim, num volume muscular menor e tal. Então, a gente tem que ficar realmente atento à anatomia normal, até onde a gente vê o ventre, onde é que é a junção miotendínea, porque nesse caso foi bem óbvio, mas poderia ser um ventre menorzinho, né? Pô, eu não acho esse caso nada óbvio. Eu acho que essas variações são dificílimas, assim. Quando a gente tem um outro lado, às vezes, para comparar, fica mais fácil. Mas, realmente, isoladamente, a chance de não valorizar, eu acho muito grande. Eu acho que é uma anatomia que a gente realmente tem que estudar no detalhe. Caso bonito esse. Agora é você, Pedro. Só mais um comentário, assim, no caso do tornozelo, né, que é onde eu, pelo menos, vejo mais essas variantes em músculo acessório, quando eu estou com algum residente, alguém assim do lado, eu falo, conta quantos músculos ou quantos tendões você está vendo. Tem que ter 5 dentro e um fora do retináculo. Se tiver coisa a mais, já tem algum músculo posterior acessório. Porque senão, se você não parar para contar, você não vai ver. É verdade, é uma boa dica. Essa paciente tinha volume aumentado no outro punho também, Silvia? Você lembra? Olha, ela não tinha queixa e eu te confesso que eu não olhei o punho dela, não perguntei. Joia, beleza. Eu nem sei, Pri, você viu a incidência de bilateralidade nesses relatos aí, que eu não me lembro desse dado. Eu não lembro desse dado também, não. Ah, tá. Bacana. Tá, então vou compartilhar a tela, tá? Eu não vou fazer nenhum tipo de descoberta diagnóstica nesse caso. Na verdade, eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou passando... Tá todo mundo me ouvindo, não? Eu vou passando o caso... Ouvindo sim, mas a tela acho que ainda não entrou não, Pedro. Entrou agora ou não? Ainda não. Uma foto só. Não, tá uma foto bonita sua aí com o seu filho. Caramba, gente. Calma, deixa eu ver. Eu devo ter feito alguma coisa. Compartilhar tela. Compartilhar tela. Ele bota abrir preferências do sistema, é isso? Não? Tenta Alt S, Pedro. Alt S de sapo. E agora eu tô vendo a Sabrina, a foto da Sabrina. A Sabrina na praia. O que eu fiz, gente? Ativou o microfone sem querer aqui. Oi. Peraí, deixa eu ver. Oi. Sabrina, acho melhor deixar o... Silvana, desculpa, acho melhor deixar o Gustavo, o Augusto, apresentar o dele, que eu acho que eu tô com alguma coisa aqui no Mac que está bloqueando esse compartilhamento de tela no Zoom, desculpa. Não, beleza. O Augusto vai apresentando e se você conseguir resolver... Eu vou ter que mexer aqui, acho que nas preferências do sistema, vou ver se eu consigo resolver, desculpa. Gente, não estou encontrando aqui. Vou abrir aqui, 1 minuto. Gente, enquanto ele não abre, para quem ainda não participou, se quiser mandar caso, é só antes de começar a reunião, mandar uma mensagenzinha no chat. A gente só pede para ser uma apresentação curta, né, de uns 10 minutos, para a gente conseguir ver o maior número de casos possível. Tá bom? Vai lá, Augusto. Tá dando para ver? Ah, sim. Estamos vendo. Então, esse caso que eu vou apresentar hoje era uma criança
que veio fazer uma tomografia, na verdade, ela tinha 1 ano e 2 meses. E a história, para a gente ver só esse início aqui, né? Realizar do exame para avaliação pré-operatória de disrafismo sacrococcígeo e medula ancorada. Né? Fiz a tomografia e depois que saiu a tomografia eu fui conversar com a mãe para entender um pouquinho melhor a história. Né? Então aí a mãe relatou que teve um aumento do volume na região glútea direita há uns 2 meses e ela associou esse aumento a uma queda que a criança teve da própria altura na época. E aí depois aqui, na verdade, exame laboratorial que saiu depois, né? Uma alfa-fetoproteína de 123 mil. A tomografia era isso daqui. Na verdade, eu não botei as imagens aqui do disrafismo, porque, na verdade, o que eu quero me atentar é essa massa que ela tinha aqui na região glútea esquerda. Direita, quer dizer. Então, tinha uma lesão expansiva grande, né, se insinuando aqui pelo forame isquiático, com uma ossificação periférica aqui. Foi por isso que eu fui conversar com a mãe para entender a história. E aí liguei para a médica que acompanhava essa criança e sugeri fazer uma ressonância. Né? E aí, na ressonância, o que veio foi isso daqui. Né? Ela tinha uma lesão expansiva, heterogênea, umas áreas de hipersinal aqui no T1, né? Que no T1 FET7 não saturou, então assim, me sugeriu ser uma área de sangramento. E essa lesão ela se insinuava aqui no forame isquiático um componentezinho intrapélvico. Né? Vou passar aqui. Aqui é o sagital e o coronal. A mesma coisa, né? Uma lesão ali na região glútea, sacrococcígea direita. Alô? Oi? Oi? Estamos chovendo, Augusto. Estamos chovendo perfeitamente. Não, beleza. Não, é porque eu achei que tinha desligado aqui. Só saiu da tela cheia. Agora não, é porque eu tinha saído que eu achei que tinha desligado. Tá. Aí a gente fez difusão também, perfusão, outras sequências, né? Então era uma lesão que tinha umas áreas de restrição à difusão, aquela área mais periférica ali que tinha um sinal alto no T1 não restringia tanto, né? Na verdade não tinha restrição. E o contraste também, uma lesão heterogênea com um alto realce aqui, com uma perfusão alta, com áreas de perfusão alta. E aí, vendo esse exame, discutindo com a médica, com aquele dado de alfa-fetoproteína, a gente sugeriu um teratoma sacrococcígeo. Né? E aí fez o histopatológico e saiu um tumor germinativo misto, sacrococcígeo, né, do subtipo seio endodérmico. E só para a gente falar alguma coisinha aqui dos teratomas sacrococcígeos, são tumores extragonadais, né, de células germinativas. Nos adultos, geralmente acomete mediastino anterior, retroperitônio, pineal e supracelular. Né? Isso daí eu estou falando de extragonadais, né? Não é teratoma de ovário. E nas crianças e bebês, o local mais comum é a região sacrococcígea, acometendo de 40% a 70% dos teratomas. Os teratomas sacrococcígeos são os tumores de células germinativas mais comuns em neonatos e geralmente eles estão associados a outras malformações. Nesse caso era um disrafismo sacrococcígeo. Geralmente, quando a gente vê esses tumores no nascimento, às vezes até no ultrassom pré-natal eles já veem essa massa ali, mesmo antes do bebê nascer já tem esse diagnóstico. Então, e quando ele nasce já tem um diagnóstico bem inicial, isso daí é mais provável de ser benigno. Né? Ele pode ocorrer transformação maligna e geralmente ocorre em idade um pouquinho mais avançada. Mas idade avançada que a gente fala é assim, 1 ano. Né? Então, lesões com diagnóstico após 2 meses de idade já tem uma probabilidade maior de ter tecido maligno ali no meio. A classificação histológica, na verdade, a classificação histológica tem
um monte, assim. O que eu vi mais fácil para a gente, assim, na radiologia é tentar diferenciar um pouco de teratoma maduro, imaturo e maligno. Na verdade, o maduro e imaturo é difícil a gente diferenciar. O maligno já é um pouco mais fácil, né? Na verdade, são lesões benignas e lesões malignas. Eu acho que o que a gente tem que tentar definir é mais ou menos isso daí. Então, o componente maligno mais comum é do saco vitelino, que é o nosso, né, de ser endodérmico, que é o que deu lá no histopatológico. Tem marcadores tumorais elevados, alfa-fetoproteína, beta-HCG, e eles surgem na base do COX. E aí tem essa classificação aqui da Academia Americana de Cirurgia Pediátrica, que classifica em tipo 1, 2, 3 e 4. O tipo 1 ele é basicamente externo. O tipo 2 ele tem um componente externo e interno. O tipo 3 tem um componente intrapélvico maior do que o externo. E o 4 é basicamente intrapélvico. Aquela questão da gente tentar diferenciar benigno do maligno. Umas dicas são um maior componente cístico. Geralmente o benigno ele tem bastante área cística, as calcificações e a presença de tecido adiposo. Os teratomas malignos eles não vão ter tanto tecido adiposo. No nosso caso eu não consegui achar pelo menos bem definido um componente adiposo nele. Até tinha calcificação, mas ele tem necrose, tem hemorragia, tem um predomínio de componente sólido. Ele pode causar destruição óssea sacral, invasão das estruturas circunjacentes, vaso, nervos, e pode levar a metástase também. Uma outra coisa também que sugere é o crescimento. Nesse eu não tinha um exame anterior, mas ele tinha feito um exame anterior há 3 meses atrás, que já dava para ver essa lesão, só que era uma lesão pequena, assim, teve um crescimento muito rápido durante 2, 3 meses, entendeu? Então isso daí também já sugeria para a gente uma transformação maligna. Aqui uns casinhos da literatura, de teratoma maduro, a gente vê aqui um componente cístico muito mais evidente, a lesão basicamente cística. Esse daqui a gente vê o componente de gordura dele, também um teratoma maduro. E esse daqui já é um teratoma imaturo. Na verdade, o maduro do imaturo, para tentar diferenciar um pouco, mas assim, eu acho que isso pro oncologista, eu acho que não vai fazer tanta diferença a gente diferenciar se é maduro ou se é imaturo. É mais que você vai ver cistos mais complexos, entendeu? Um componente cístico um pouco menor, e aí, mas isso basicamente não vai fazer muita diferença, O mais importante é a gente tentar diferenciar se isso é benigno ou maligno. Na verdade, a importância da imagem é a gente definir, nem o diagnóstico em si, mas definir invasão de estruturas, se ele tem um componente intrapélvico maior, uma coisa que conversando com a oncologista, ela queria tentar definir com a cirurgiã, era se tinha uma invasão, como tinha uma invasão, um componente pélvico, intrapélvico, se aquilo ali estava intra ou extraperitoneal, então é importante a gente tentar dar esses parâmetros para eles programarem a cirurgia. Então, como eu falei, a determinação histológica com base na imagem é limitada e o papel mais importante é esse daí que eu acabei de passar. Essa lesão, eles fazem cirurgia, mas é uma lesão que responde muito bem à quimioterapia. Então, esse daqui é um follow-up de 2 meses. Então, a gente vê que a lesão reduziu bastante. Tem um componentezinho aqui, eu acho que eu nem acabei esquecendo de botar o T1, mas ainda tem um componente ali um componente hemático ainda, mas a lesão reduziu bastante. A gente já não vê aquele componente intrapélvico mais tão evidente. E aí, 4 meses depois, a gente praticamente não vê tecido viável mais, Tem uma área ali de fibrose, alteração fibrocicatricial, mas alteração pós-terapêutica mesmo. A difusão também, eu não identifiquei nenhuma área de restrição à difusão bem definida. E o pós-contraste tem um realcezinho, assim, mas sem área de hiperperfusão. A gente comparando com aquele primeiro estudo que a perfusão era bem aumentada, a gente conseguiu
vê que realmente teve uma evolução muito boa dessa lesão. É basicamente isso. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Maravilhoso o caso, Augusto, muito bom, muito bem documentado. Essas alterações pós são todas sem cirurgia, só quimioterapia? Isso daí foi só quimioterapia. Só quimioterapia, não tinha operado ainda. Caraca. Conversando com a oncologista, ela falou que responde tão bem que, assim, nesse caso até fez um estudo histopatológico, mas muitas vezes ela nem faz estudo histopatológico, entendeu? Ela, pela imagem, tem uma imagem sugestiva, ela faz quimioterapia, acompanha, reduziu desse jeito como reduziu esse exame aí, ela já continua o tratamento, entendeu? Então, muitas vezes ela nem pede histopatológico nesses casos. E responde muito bem aqui. Entendi. Alguém tem mais alguma pergunta ou comentário? Pedro, você conseguiu se ajeitar aí? Silvana, eu consegui, mas vamos deixar para o próximo. Eu, na verdade, ainda vou fazer uns testes aqui depois para ver se eu consigo. Deixa, eu apresento na próxima, acho melhor. Já são 8h40, melhor para todos, eu acho. Adorei os casos, adorei Beleza, mesmo. Pedro. Achei que deu super certo a sessão, né, gente? Tivemos um quórum bom, casos interessantes.